Renascença, um lugar pra se inspirar. Betcash Renascença, porque é possível tudo mudar. Betcash Renascença, trazendo corações perto de Deus. Olá, tudo bem? Estamos com a graça de Deus mais uma vez com Betcast Renascença Devocional ao Meio-Dia. É um programa da Comunidade Batista Betel em Renascença e eu quero trazer a você hoje uma palavra muito especial sobre a direção do Pai. Mas antes disso, quero lhe lembrar que todos os domingos às 19h30, aqui na Avenida Castelo Branco 231, Centro de Renascença, você é nosso convidado para participar do culto da família, um culto muito especial de todas as famílias que amam ao Senhor. E eu tenho certeza que você e a sua casa serão amplamente abençoados. Será uma honra recebê-los. Querido, querida, eu quero hoje falar sobre uma das relações mais importantes da vida. Antes eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo de número 4, onde a palavra diz: ouvi, filhos, a correção do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia do meu pai, e único filho de minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Essa palavra fala de uma relação que o autor está, aqui no caso Salomão, dizendo a respeito de como ouviu conselhos, direcionamentos provenientes do seu pai. Eu quero trazer aqui hoje uma dupla realidade. Se há uma crise hoje tão tremenda dentro da sociedade humana, na família e fora dela, é a crise paterna. Uma lacuna tão profunda que estabelece uma ausência de referência, a ausência de referência paterna, uma crise para aquele que está sendo lançado, iniciado à vida, que foi gerado como filho, mas sem o norte de como dirigir a sua vida, de como estabelecer valores e princípios, de como, de fato, viver a sua vida nos negócios, na vida pessoal, na escola, nos relacionamentos, sem essa conversa paterna, sem essa presença paterna, quando são lançados como ovelhas em meio aos lobos, sem o aporte de Deus e sem o aporte do conselho paterno. Muitas pessoas têm sido assim na sua história, e como isso tem produzido no coração um sentimento de orfandade. Eu, filho adotivo, tive uma possibilidade muito abençoadora, que foi ter pais que me adotaram e também com tanto carinho cuidaram de mim, estabeleceram na sua história tanto empenho para que eu pudesse ter educação, cama, mesa e também toda a provisão necessária para entrar nos círculos escolares, estudar. Minha mãe professora, muito próxima a mim, meu pai viajante, trabalhava com vendas, mas dentro do possível me aconselhando. Então eu ainda tive, apesar dos conflitos que tive pela ausência do meu pai por causa das viagens, de fato, de diálogos mais próximos, ainda tive, na média, muito mais proximidade do que muitos dessa geração. Afinal de contas, são tantos os pais que já não estão, por um motivo ou outro, seja por divórcio ou por uma partida precoce, e quantos filhos foram inseridos nesse mundo atroz sem esse diálogo paterno. E isso realmente, profundas crises há de gerar nos corações. No entanto, o Pai Celestial é aquele que nos adota como aqueles que somos filhos dele.
E ele diz que todos que recebem a Jesus são transformados em filhos de Deus. Então, mesmo quando o Pai humano não se pode fazer presente, ou quando a sua presença é equivocada, existe um Pai celestial que nos dá direção, que nos orienta. É por isso que Jesus vai dizer que quando entrarmos num relacionamento com Deus e formos orar e falar com Ele, a gente tem que aprender a chamar Deus de Pai e a ouvir o conselho desse Pai, que vem através da sua palavra, que vem através dos seus princípios, que vem através das suas advertências, das suas correções, de toda a direção que Ele é capaz de nos dar. O Pai Celestial Ele sempre está disposto a nos ouvir, a receber a abertura do nosso coração. Nós podemos chamá-lo de Abba. É por isso que Jesus disse: quando vocês orarem, vocês vão dizer Pai Nosso, porque Ele é Pai de tantos, Ele é Pai de todos que o buscam. E se há alguma lacuna paterna no seu coração, como eu vivi até que descobri a paternidade de Deus, eu digo a você que você pode ser curado disso, porque eu mesmo fui. E é interessante que esse Pai Celestial está disposto a ouvir o seu clamor. Jesus disse: entra no teu quarto, fala com teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vai falar com você, ele vai usar pessoas para te abençoar. Aprenda a se aproximar de Deus como Pai, mas torne-se filho dele para que isso aconteça. E talvez você me pergunte: mas como é que eu vou me tornar filho de Deus? Volto a dizer, a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam. Receberam a quem? A Pedro, a Antônio, a José, ao pastor? Não, é a Jesus. Todos quanto o receberam a Jesus como Senhor e seu Salvador, foram transformados, tornados, adotados, abraçados como filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Daí a chave da paternidade que cura a sua vida. Ouça a direção do Pai nesta palavra. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Renascença, um lugar para se inspirar. Béticas Renascença, porque é possível tudo mudar. Béticas Renascença, trazendo corações perto de Deus.